E agora? Olá, você que neste momento está aí conectado conosco, aqui no nosso Pode Bem, o bem que conecta. Estamos chegando com mais uma live, com mais um programa, e a nossa alegria em poder estar recebendo nossos convidados e ao mesmo tempo buscando conhecimento, porque nós não podemos ficar parados, temos que buscar conhecimento, até porque quem sabe mais, quem aprende mais, está melhor preparado para o dia a dia. E hoje é uma alegria estar recebendo ele, que já esteve aqui, foi um momento muito bacana. Nós tínhamos prometido que numa outra oportunidade estaria aqui também, como outros convidados que já vieram, que também estarão retornando, porque o assunto é muito vasto, é muito importante, e nós estamos recebendo ele, que inclusive é um dos nossos apoiadores, é um dos nossos patrocinadores e um grande parceiro que ajuda o nosso projeto a seguir. Agradecendo aí também a Adriana Diniz pelo apoio, Flávio Melo, todo o pessoal, todos os nossos patrocinadores. Seu Eduardo Rover, hipnoterapeuta e também parapsicólogo, faz um trabalho muito bacana. E hoje vamos avançar um pouquinho mais sobre aquilo que nós já aprendemos na vez passada. Seu Eduardo, seja bem-vindo, bom dia. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Vamos tentar fazer o melhor possível. Com certeza, e vamos falar muito hoje, gente, ou um pouco mais sobre essa programação que todos nós temos no nosso interior. Eu conversava com o senhor Eduardo já antes de iniciar aqui, e ele falava desse potencial que ele é meu, é pessoal, é o meu eu que fala muito alto e que tem aqui dentro muitas informações e que muitas vezes a gente desconhece isso. É mais ou menos por aí, senhor Eduardo? Isso. E da onde vem isso? Isso são programações que nós trazemos dentro de nós, que nos fazem agir de determinadas maneiras, boas ou más. Certo? E da onde vem isso? Isso é do nosso subconsciente. O nosso consciente é isso que nós estamos fazendo aqui agora, conversando, sentindo, vendo, enxergando, né? Tudo isso faz parte do nosso consciente. Agora, como eu estava te comentando com você, o que nós temos de poder dentro de nós? Tanto é verdade que no nosso consciente, o homem construiu tudo isso que você vê por aí, certo? De uma cabecinha de alfinete a uma nave espacial. Foi o homem que construiu. Ele usou quanto da capacidade dele? 5% da capacidade. Atentem para esse número, gente. 5%. 5%. E se com 5% ele fez tudo isso, imagine esses 95% de força que nós temos dentro de nós. E aí, essa força que nós temos dentro de nós é como se fosse um computador. O computador, para funcionar, ele precisa de programações. A nossa mente também funciona da mesma maneira. Assim como a programação do computador, do celular, certo? Se não tiver uma programação, o que acontece? Nada funciona. É uma caixa vazia. O computador é uma caixa vazia no celular, né? Mas como ela tem uma programação dentro dela, aquilo que você programa acontece. Se eu estou no computador, aperto a tecla Word, não abre Excel nunca. Certo? Porque não programou. A nossa mente é exatamente igual. Você se programa. E da onde vem essa programação? Da nossa existência, da nossa vida. E na grande maioria, isso acontece na barriga da mamãe.
E uma outra coisa que seria interessante dizer: tudo o que aconteceu conosco, tudo, não ficou uma vírgulazinha fora, certo? Está guardado dentro da nossa mente, certo? Quer dizer, se tudo está guardado, as programações também estão guardadas. E com o passar do tempo, muitos momentos, né, que essa criança viveu lá na vida intrauterina, ele é aflorado, ele vem, daí a gente não sabe de onde veio. É mais ou menos isso? Isso, e não sabe mesmo. Eu falei para você que o subconsciente nos governa inteiramente. Tudo o que nos acontece de bom ou ruim é fruto do nosso subconsciente. Olha aí. Certo? Tudo. Se eu fico estressado, se eu fico nervoso, se eu fico feliz, se eu fico contente e coisa e tal, tudo isso é fruto do consciente. Você sabe se você quer ser feliz? Olha aí. Quando você está feliz, você pensou, você raciocinou para dizer, eu estou feliz? Não, isso veio do nosso subconsciente. Bom, vamos fazer uma caminhada, e são vários, inclusive no consultório do senhor encontra pessoas, atende pessoas com os mais diversos comportamentos. A questão das emoções, pessoas que se emocionam com mais facilidade, outras não. De onde vem essa história? Do nosso subconsciente. Tudo é fruto do nosso subconsciente, certo? O que nós programamos lá atrás, certo? Eu vou ser mais eufórico, o outro eu vou ser menos eufórico. Eu vou ser uma pessoa que se dá com todo mundo, o outro é fechado. Olha aí. Certo? São emoções que nós criamos na nossa vida. Depende do meio que você está, certo? O que acontece na barriga da mãe, o que acontece no nascimento e o que acontece na nossa vida. Programação realmente é até os 4, 5 anos. Depois você ainda continua se programando, mas é bem menor. Essa programação que nós temos e que faz nos sentirmos assim, nós chamamos de programações hereditárias. Isso já está vindo de milhões de anos, não é de hoje. Uma criança que chora facilmente, teoricamente, ele vai ser um adulto que se emociona facilmente também? Ou seja, se fica assim, chateado por pouca coisa? Pode ser que sim, pode ser que não, certo? Por que essa criança chora? Ela chora quando ela tem fome, né? E aí a mãe amamenta, ela para de chorar, certo? Agora, quando ela começa a chorar aleatoriamente, sem perguntar, sem ter nenhuma vontade, vamos dizer, de se alimentar, coisa e tal, ou alguma dor no corpo, certo? É porque a mente dela está programada para fazer aquilo. Certo? Pessoas que de repente chega e fala para a gente, olha, eu acho que vai acontecer alguma coisa, eu estou assim com pressentimento. O que é pressentimento? Aí. Aqui, ó. Está ali, ó. Depende. Depende. Certo? Nós temos esses poderes paranormais, certo? O que são poderes paranormais? São aqueles poderes que nós não controlamos absolutamente nada e que acontece dentro de nós e que independe da nossa vontade, certo? Nós temos uma coisa que se chama telepatia. O que é isso?
É uma coisa que nós recebemos, estamos recebendo energia de outras pessoas, ou talvez do universo também, certo? E que entram dentro de nós e aquilo parece que fica claro dentro de nós. E você passa isso também para outras pessoas, independentemente da tua vontade. Teu subconsciente faz e manda, certo? Intuição, isso que você falou, certo? E eu vou por esse caminho ou não? Alguma coisa está me dizendo aqui dentro, não vai por aí, certo? Você desvia do caminho, você segue a tua intuição. Depois que você saiu, você chegou no teu lugar lá, alguém vem e diz para você, ó, se você tivesse ido por aquele caminho, você não tinha chegado ainda. Eu saí um pouco antes de viajar, um pouco depois para viajar. No caminho havia acontecido um acidente minutos antes. Como é que se explica isso? Puxa vida, foi coincidência? Se eu tivesse saído um minuto antes, teria acontecido comigo. Como é que se explica, senhor Eduardo? Aí nós entramos no que nós chamamos de pré-cognição, certo? É aquela coisa que nós conseguimos visualizar mentalmente, certo? Vamos dizer, o acidente. Olha, eu vi que o Carlos ia sair e ele vai sofrer um acidente, certo? Certo. Agora, se eu chego para você e falo, Carlos, não vai agora, certo? E te faço você desistir de viajar naquele momento, certo? Você evita aquele acidente. Agora, se eu chegar e dizer para você, não vai que eu vi que você teve um acidente, Uxa. vamos me chamar de louco. Exato. O que você é? Aí eu estou afirmando. Você é vidente? Você está, né? Isso tudo é o que acontece com cada um de nós, certo? Nós chamamos de pós-cognição. É alguma coisa que você sente dentro de você. Um escritor, por exemplo, ele dá vontade de escrever um livro. É uma ficção. Ele começa a escrever o livro e coisa e tal, e de repente, algum tempo depois, 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, ele fica sabendo que aquilo que ele escreveu tinha acontecido lá no passado. Puxa vida. E ele não sabia disso. Certo? E aí nós vamos para frente. Nós chamamos de claripercipiência. A grande maioria dos estudiosos falam em clarividência. Clarividência, essa palavra eu conheço, essa outra. A clarividência, ela é um pouco menos do que a claripercipiência. A clarividência é o que você vê. Sim. Certo? Vejo um acidente, eu imagino um acidente, não sei quem é, mas vejo o acidente perfeitamente. Já ouvi essas histórias. Certo? Quer dizer, só que tem mais coisas ali dentro. Certo? Por que que isso vai acontecer? Qual vai ser o motivo? É onde entra a claripercipiência. Certo? Quer dizer, não só o que você viu, mas o que você também está em volta daquilo. E uma coisa também interessante, muita gente já sentiu isso, muita gente já passou por isso. Você está dormindo e de repente você parece que está flutuando no ar. Né? Você olha lá de cima, você vê o teu corpo ali, você vê tudo acontecendo ali. Né? Isso são poderes paranormais? São. Acontece a nossa revelia? Acontece. Né? Você pode estar ali, de repente você sai, vai lá na cozinha da tua casa, estão lá os teus pais, teus irmãos ou alguém mais, você já estava dormindo, mas os outros estão lá. Certo?
Você chega lá e senta em cima da geladeira, né? E quer participar da conversa, só que ninguém te dá atenção. Sim. Você fala alguma coisa e coisa e tal, mas a pessoa não sabe o que, certo? No dia seguinte, ela acorda e vai e relata: vocês estavam falando isso, isso, isso e isso, certo? Eu tentei falar para vocês que eu estava aqui e vocês não viram, certo? Ela volta para o quarto, volta para o corpo. No dia seguinte, ela fala isso e eu penso: como? E como que você sabe o que aconteceu? Não são coisas impressionantes? Paranormais. Paranormais. Está além do nosso alcance normal. Muito além do nosso alcance normal. Lembra que eu falei para você? 5% é o que nós usamos conscientemente. 95% faz tudo isso. Eu quero voltar ainda, mais um gancho ali na vida intrauterina, mas eu não poderia deixar de pegar esse gancho também, a questão do pressentimento, alguma coisa. Nós temos um acidente marítimo muito clássico que marcou a história, o Titanic. Algumas pessoas que abortaram a viagem, não quiseram viajar, estavam com pressentimento ou mau pressentimento. Isso é intuição. Intuição. Pessoas que não foram, falaram: se eu tivesse ido. Igual com a música do Bruno Marrone, se eu tivesse ido. Muita gente no mundo também viu essa cena. Olha aí. Certo? Claro que, vamos dizer, nós somos hoje 8 bilhões de pessoas no mundo. Né? 0,01% chegaram a ter essa visão. Vai acontecer um acidente, um grande navio vai afundar. Não sei que. Um navio projetado para segurança, mais moderno. Não, nem se sabe disso. O que nós enxergamos vai acontecer um acidente com um navio. Senão não se sabe qual não e sabe nem onde. Qual, da onde, o que é. E sabemos que que de tem repente muito aconteceu. O Titanic vai, bate num iceberg e e vai lá para o fundo. Muitas mil pessoas. Era um grande navio, era indestrutível. Só que esqueceram de dizer que se ele batesse em alguma coisa, ele se tornaria frágil naquele momento. Como é que pode, né? Pelo menos o desequilíbrio ali já... Bom, eu vou voltar daqui a pouquinho, inclusive porque eu quero ainda entender, seu Eduardo. Uma mãe tem 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos. A minha mãe teve 8 filhos. E muitas vezes esses 5, 3, 4, 8 filhos, cada um tem um comportamento diferente. E nós estamos falando de vida intrauterina. Mas é daqui a pouquinho, porque eu quero agradecer os nossos apoiadores, inclusive o seu Eduardo Rober, hipnoterapeuta, parapsicólogo, um grande parceiro que já no começo do projeto aceitou o convite para estar com a gente. Nós agradecemos de coração. Também o Fernando Ceni, do Mercado Modelo, gente. O Fernando também que aceitou o convite para estar com a gente. Todos os dias o Fernando tem produtos em promoção. Lugar bom de comprar, Mercado Modelo. Fale com meu amigo Fernando Ceni. A Adriana Diniz, massoterapeuta, atendendo também já no seu salão, na sua sala de atendimento, já há vários meses, né? Já muitas pessoas já procurando também pelo trabalho de massoterapia. Agradecer também a Cida e toda a equipe aqui da Unopar Anhanguera, gente. Unopar que já formou e está formando muitas pessoas. Muitas pessoas hoje estão bem porque tiveram uma ótima formação de uma faculdade, de uma universidade de referência, né? Então, você que ainda não é aluno Unopar, procura Unopar. A gente tem muitos cursos já em evidências, muitos cursos que estão ajudando muitas pessoas. A Grafimix, meu amigo Monteiro, Adriano Monteiro também, nosso grande parceiro que está com a gente aqui no nosso Pode Bem, desde o comecinho, que ajudou a montar a nossa estrutura aí. O Dr. Nelson Rodrigues, advogado, que também está com a gente na nossa parceria. Agradecer também a Mariana e toda a sua equipe lá da Ótica Bom Jesus,
conhecida como a ótica do João Viola, né? A Mariana que vai estar também com a gente, contando um pouquinho da sua história, história da família, né, Mariana? Mariana vai estar com a gente aqui, Ótica Bom Jesus, aqui no centro da cidade. E todos os demais apoiadores, o nosso muito obrigado. Bom, você que está conectando agora, nós estamos falando com o senhor Eduardo Rover, hipnoterapeuta e também parapsicólogo, sobre um assunto muito gostoso, sobre esse poder que todos nós temos e que muitas vezes desconhecemos. Quando ele fala em uso de 5%, o homem está construindo os mais sofisticados aviões, navios, enfim. O homem, como ele disse, ele vai desde um alfinete até os mais sofisticadas aeronaves. Então tá aí, gente, o que eu estou usando, será que eu estou usando 5%? Você aí que está nos acompanhando, está usando 5% ou menos do que isso? Pare e pense. Seu Eduardo, voltando lá, uma mãe tem 3 filhos, os 3 filhos, um é mais agitado, o outro é mais tranquilo, outro se emociona mais fácil, outro não, outro é mais aquele que de repente bate de frente, o outro é calmo. E nós estamos falando de vida intrauterina. Os 2 foram gerados no mesmo ventre. Como se explica? Veja, o problema são as programações que nós chamamos de programações hereditárias. O primeiro filho ou a primeira filha, certo? Eles são assim, você falou, atirados, fazem as coisas, tentam fazer tudo da melhor maneira possível. Segundo em diante, já é mais calmo. Tem umas características dela, que eu não vou falar agora aqui, porque eu também não lembro, né, de todas elas. Então, para não... Mas é só entender isto. Primeiro filho e primeira filha, eles são mais afoitos, lutam mais, brigam mais, querem as coisas para si. Os demais já são mais... Não vou dizer que também não aconteça isso, porque isso não é 100%, certo? Eu posso ter características dos pragmáticos e eu posso ter, o pragmático pode ter característica do idealista. O segundo filho é idealista, o primeiro filho é pragmático. Olha. Isso é programação da nossa mente. Certo? Só voltando aqui um pouquinho, nós estávamos falando daquelas programações, né? Daqueles poderes paranormais. Isso. Você sabia que nós podemos até levitar o nosso corpo? Olha aí. Certo? Levitar um objeto, fazer com que esse celular saia. Acontece? Acontece. Você tem que estar num estado profundo de relaxamento, você consegue fazer isso. Combustão espontânea. Estou falando dos poderes que acontecem conosco e que são a nossa revelia. Eu estou aqui com vocês, de repente a cadeira da Adriana lá começa a arder, pega fogo. Certo? Pega fogo. Nada. Ninguém chegou lá com um fósforo, ninguém pôs, ninguém fez nada. Isso é o que acontece nas casas mal assombradas. Certo? Aí você está lá em casa e de repente a porta trancada com chave e daqui a pouco ela abre. O quadro da parede está lá na parede, de repente no chão. Certo? Enfim, são N coisas que podem acontecer. Agora nós temos uma coisa que nos interessa profundamente e é onde nós trabalhamos. Certo? Que é o poder paranormal que se chama de curas psíquicas. Certo? Todas as curas que realmente acontecem é fruto da nossa mente e só eu posso fazer alguma coisa por mim. Só você, Carlos, pode fazer alguma coisa por você. Adriana, a mesma coisa. Só ela pode fazer alguma coisa por ela. Eu não posso fazer nada pela Adriana, eu não posso fazer nada pelo Carlos, certo? Nós o quê? Nós sabemos um caminho para levar você a fazer uma compreensão daquilo, e quando você faz uma compreensão daquilo, você melhora muito. Agora, tem mais um detalhe. A pessoa
tem que acreditar em si mesmo. Certo? A partir do momento que ela acredita, ela vê uma coisa, ela se programou. Nós nos programamos sempre pelo lado negativo da coisa. Certo? Só que existe um outro lado, que é o lado do que realmente aconteceu. Uma pessoa com uma dor de cabeça enorme, certo? A vida inteira com dor de cabeça. Vai no médico, toma remédio para isso, toma remédio para aquilo e coisa e tal. Aí consegue fazer uma regressão, chamando de regressão de memória. Falei para você que tudo o que nos aconteceu está guardado. Você vai lá onde ele sentiu a dor de cabeça pela primeira vez. Olha. Certo? Aí você descobre, vamos dizer, estou nascendo, o médico foi lá e meteu um forceps na minha cabeça e puxou para fora. O que aconteceu com o forceps? Ele não machucou a cabeça? Ele não apertou a cabeça? Sentiu dor. Sentiu dor, certo? Na mente dele, qualquer pressão que tivesse, qualquer um vento que acontecesse, a dor de cabeça voltava. Quando ele descobre o que é, a dor de cabeça doeu. Quanto tempo? Vai um pouquinho para frente. Está vendo aquilo que está programado, aquilo que está gravado dentro de si. Então ele vê lá, 5 minutos depois, 10 minutos depois, ué, a minha dor sumiu? Olha. Olha. Aí você começa a ajudar ele. Está vendo? Você precisa continuar a ter essa dor, você precisa sentir isso, veja que você não precisa mais disso e coisa tal. Eu já tive vários casos desses. Olha aí. A pessoa entende e acredita em si mesmo. Acredita que aquilo que ela viu é a verdade e não o que ela sentia. Dor sempre. A realidade, a dor foi por 5 minutos, 10 minutos, meia hora. Sim. Mas acabou. Que perante a vida dela é um tempo muito curto. Acabou. Tá? Então é isso. Esse é o que realmente nos interessa. E esse é um poder paranormal nosso, que faz com que a gente se cure, autocure sozinho. Tá? Ou, dependendo da coisa, você precisa de ajuda de um profissional que possa te ajudar nisso. E daí volta naquela colocação que o senhor fez, a nossa vida, o nosso passado, ele é gravado tudo, e não é uma matéria editada, dali não sai nada, tudo que aconteceu está ali. Tá ali. Tanto é que quando faz esse trabalho de regressão aí, se vai descobrir aonde está. É como uma censura, nós que trabalhamos com imprensa, com jornalismo, com censura, tudo que nós falamos, que nós está lá. Ah, mas um dia o Carlos falou alguma coisa que eu achei interessante, mas quando que ele falou? Ele falou 10 dias atrás. Se for buscar na censura, vai achar a minha fala lá, que não foi tirado. Lá não sai nada, é gravado na íntegra. É muito legal isso aí, né? Saber que nós temos uma gravação da nossa vida. Por isso que os profissionais que fazem esse trabalho de regressão vão lá buscar justamente esse ponto. E isso, Carlos, todas essas programações é que nos fazem sentir como nós somos. Triste, inseguro, medo, dores no corpo, tá? Tudo são programações. A dor é uma coisa do nosso corpo, é uma proteção do nosso corpo, certo? Quer dizer, se você corta um dedo, as terminações nervosas que você tem aqui informam o teu cérebro que você cortou o dedo e provoca a dor, certo? Mas você vai no médico, você vai no especialista em dores e coisa e tal, faz todo tipo de exame e não tem nada físico no corpo, certo? Aí nós tomamos esse cuidado. Primeiro eu quero saber da pessoa. O que aconteceu? Está doendo isso? Você já foi no médico? Você já viu o que é isso? Ah, eu já consultei isso, consultei aquilo, consultei aquele outro.
e não resolveu. Certo? Aí é caso de programações psicológicas. Né? Que essas programações, eu tenho dor? Tenho. Por quê? Certo? Mesma coisa que eu falei, você falou do choro. O que é o choro? O choro nada mais é do que uma proteção do nosso corpo. Porque se você está estressado, você está nervoso, você está triste e coisa tal, e vem aquela vontade enorme de você chorar. Certo? Quando você chora, a hora que você para de chorar, parece que aquilo aliviou. Você ficou muito O famoso melhor. desabafo. É o desabafo. O coração ficou leve. Programação da nossa mente, programação do nosso corpo. E não existe máquina mais perfeita no mundo do que o nosso corpo. Olha aí. É impressionante o que o nosso corpo é capaz de fazer. Nosso e de todos os seres vivos, né? Todos. Nós e os animais também acontece a mesma coisa. E aquela questão que eu fiz, que eu coloquei sobre a mãe, três filhos com comportamento diferente. Então, vamos entrar agora na questão de momento, que é o estresse. Aí vem, talvez numa linha um pouco parecida, um que estressa mais fácil, outro que tem mais, lida melhor com as situações. Pode o mundo estar caindo sobre sua cabeça, ele consegue, outros não. E questão comportamental ainda, aquele que o senhor atende muitos casos, com certeza, aqueles que muitas vezes estão em crise, ele se fecha no quarto e não fala, ele se cala. Dá essa impressão que aquele que sofre mais ainda, que ele se fecha. E já tem aquele que fala, que estressa e já xinga, e já, enfim, é mais ou menos isso? Tem comportamentos diferentes. Isso é um quadro depressivo, certo? E da onde vem isso? Dessas programações que eu falei para você, e que a principal causa disso chama-se insegurança. Insegurança. Certo? E está lá, você está trazendo isso programado dentro de você sempre. Lembra que eu falei a respeito do primeiro filho e da primeira filha? Eles são mais firmes nisso. A segunda filha e o segundo filho, eles já são mais, sofrem um pouquinho mais do que isso. São características nossas, certo? Características que a nossa natureza nos trouxe. Nós fomos criados desse jeito. Olha. A nossa mente é criação de Deus. Olha. O nosso corpo é criação de Deus. É o que chamamos santuário, tem que ser respeitado. Santuário. Eu não falei para você que teu corpo é a máquina mais perfeita do mundo? O homem já construiu alguma coisa parecida com isso? Até então não. E não vai. Isso cabe a Deus. Estamos quase chegando já ao final, nas considerações finais. E com certeza, né, senhor Eduardo, já partindo da gente esse potencial de resolver as coisas, lá no seu consultório também. Se eu for lá com um problema, eu tenho que ajudar o senhor a me ajudar. Se eu for lá não acreditar ou não apostar, não acontece nada? Nada acontece. Olha aí, gente, aí que é a igreja. Jesus, quando fazia as curas, curou aquele cego, curou aquele mudo. O que ele falou para as pessoas? A tua fé te curou. Curou. Não fui eu. Não fui eu? Gente, quer colocação melhor para se fechar um bate-papo desse, né, gente? Você tem que se autoajudar, você tem que querer. Eu quero ser curado. É como alguém que vai tomar um copo, um remédio e fala, não, mas vou tomar, mas não vale nada. Isso aqui eu sei que não vale. Eu sei, olha o comando que ele está dando. Eu sei que não vale nada, mas não vale nada que você está dando esse comando. Mas, seu Eduardo, suas considerações finais, inclusive dentro dessa área tão bacana que é a hipnoterapia e a parapsicologia. Agora eu vou deixar que o senhor faça o fechado. Ok. A parapsicologia, ela tem uma tendência, dificilmente nós vamos pegar isso, certo?
Mas daqui uns 80, 100 anos, talvez até um pouquinho mais, ela vai ser a medicina do futuro. Olha aí. Hoje existem inúmeros psiquiatras que são cartesianos, né? Foram aprendendo o que a medicina mostrava e eles estão percebendo isso e estão invadindo a área da parapsicologia. É uma coisa impressionante? É, mas é uma coisa do nosso corpo. Hoje nós estamos sabendo muito mais sobre isso do que sabíamos anteriormente, né? Freud, quando começou a mexer na mente das pessoas, começou a entender o que era a mente, ele já foi percebendo que existia muita coisa ali para ser trabalhada. E a parapsicologia foi se desenvolvendo. Tanto é que hoje existem 3 escolas de parapsicologia. A primeira delas foi a escola de parapsicologia espírita, criado para formar-se, provar que aquilo que eles faziam era real. Conseguiram? Conseguiram. Certo? Realmente, uma incorporação, uma cura e coisa e tal, tudo é fruto do nosso subconsciente. Aí, como isso foi se desenvolvendo bastante, a Igreja Católica também criou uma escola, com o fim de tentar mostrar que aquilo que eles faziam era falso. Só que eles também conseguiram, através de uma porção deles, fugiu o nome dele, Padre Quevedo e outros, certo? Fizeram um entendimento de que aquilo realmente é força da mente. E nós temos uma terceira escola, que é uma escola independente. Não tem nenhum viés religioso, nenhum viés sociológico. Só procura entender o que é a nossa mente, o que ela pode fazer para nós. Certo? E com isso é que eu acabei de dizer para você. Possivelmente ela seja a medicina do futuro. Sr. Eduardo, muito obrigado pela sua presença, disponibilidade, deixá-la ao seu atendimento e vir aqui já no amanhã. A gente fica muito feliz de tê-lo conosco, e um assunto que é, conforme disse, muito vasto, muito longo, muito rico, e a gente com certeza não vai sair diferente hoje. Aprendemos muito mais. Muito obrigado e agradeço também a Adriana, todo o pessoal. Obrigado a você, obrigado Adriana pela força. E isso é muito bom, é gostoso isso. Isso é uma coisa que mostra que a força que a gente tem dentro de si. Nunca seja egoísta, segure para você aquilo que você tem, aquilo que você sabe. É dando que se recebe. O Sr. Eduardo dando conhecimento, cada vez mais recebendo conhecimento. Um abraço. Um abraço, pessoal, até uma próxima.